aqui, eu vou já passar a palavra aqui para a professora Lucilene, que, deixa eu ler o currículo dela aqui, que ela vai explorar um pouquinho mais essa questão do ponto de vista, né? Ela que é professora, pedagoga, especialista em educação especial, especialista em Libras, mestre em educação, doutora em psicologia, professora na Sala de Recursos Multifuncionais na Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves, professora na São Lucas, coordenadora do projeto Açaí com Libras, pesquisadora na área de educação inclusiva, cultura e educação de surdos. Então, a professora aqui me pediu para saber se ela poderia ficar em pé. Fique à vontade, professora, e a gente quer ouvir também a sua perspectiva aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar todos nós. Muito obrigada. Antes de começar, eu preciso da ajuda aqui da minha amiga Elisane, que ela vai ter uma missão aqui rapidinho. Desconta aí o tempo. Elisane, tu vai escolher 4 pessoas. Aí eu aproveito para me regular, porque eu estou desregulada, né? Faz parte, até porque a gente está, acho que aqui é melhor, nós professores estamos num espaço que não é comum a nós. Nós estamos no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, falando de educação, isso me surpreende positivamente. Desde já agradeço o convite, cumprimento a mesa, nós somos parceiros na batalha, estava conversando com o doutor Flávio agora há pouco, isso é uma batalha, né? Estar aqui hoje é uma batalha, que Deus conduza as minhas palavras para que realmente faça sentido isso para vocês, porque eu estou aqui representando vocês. Eu não sou da SEDUC, sou da SEDUC porque sou servidora pública do Estado, mas trabalho em Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves, lá na Zona Sul de Porto Velho, no bairro Caladinho. Então, o meu local de fala é o chão da escola, o nosso. Estou muito feliz por estar aqui e tendo essa missão de poder falar um pouco sobre esses desafios que é a inclusão escolar. E eu gostei do tema porque, no meu caso específico, estou vendo aqui pessoas que eu já conheço, que já viram essa fala, ainda bem que eu não estou mentindo, né? Porque eu vou falar sobre as nossas formações. A gente vem falar de algo que eu sinto no meu trabalho enquanto professora do AEE. Eu sou professora da Sala de Recursos há quase 17 anos. Então, lá que eu escolhi para ficar, naquela escola, naquela Sala de Recursos. Por incrível que pareça, eu sou uma profissional que tem um título de doutora e sofro muito preconceito por isso. Acreditem se quiser. Que tipo de preconceito? Mas por que você está na escola pública de periferia, atendendo alunos com problema? Você poderia estar em outros patamares, numa universidade federal, por exemplo. Então, o que eu observo? O professor com mestrado, o professor com doutorado, só é valorizado quando está no ensino superior. E quando a gente está lá na escola, por opção, porque a gente ama esse trabalho, dá essa impressão que o problema é nossa capacidade, como se nós não fôssemos capazes. Não é assim? Então, a gente, assim, precisa desse respeito, principalmente pelas secretarias estaduais e municipais de educação, de valorizar o professor que opta por estar onde? Na sala de aula, tá bom? Então, aqui eu trago uma foto representando 3 alunos que eu tenho. Poderia ter trazido a foto deles, que eles vão aparecer no final. Mas eu trouxe uma criança que, aparentemente, você já vê, já sabe que tem deficiência. Então, essas pessoinhas aí, esses cidadãos brasileiros, esses humanos que estão ali, eles estão nas nossas escolas em um número cada vez maior. E as pessoas perguntam, mas, meu Deus, o que aconteceu? De onde saiu tanta pessoa com deficiência? E aí a gente pergunta, onde é que eles estavam antes que não estavam na escola? Essa é a pergunta, né, que a gente tem que fazer. E agora, equipe gestora? Como eu tenho o prazer de estar aqui hoje, viu? Porque eu só consigo fazer o meu trabalho de qualidade na minha escola
graças aos meus gestores, Valnide Silva Meirelles e Lidiane da Silva, que não puderam estar aqui hoje, mas estão em outra formação. Eu devo a eles, porque não adianta eu ter todo esse currículo, como o Bruno citou, se eu não tenho uma equipe que me acolha, que acolha os meus sonhos, os meus anseios, as minhas vontades, aquilo que eu estudei tanto para poder oferecer para os meus alunos. Ia ficar um currículo, um diploma na parede de doutora, e lá os meus alunos expostos ao quê? A nada. Então, eu devo aos meus gestores que possibilitam todas as minhas loucuras. E olha que são muitas, viu, gente? Não são poucas, não. Então, quando a gente vem falar de educação inclusiva, eu já usei essa imagem em várias formações, mas essa aí eu achei um dia desse. É a mais completa de todas para mim, porque antes eram só aquela parte lá da igualdade, aí da equidade, né? Mas não tinha essa última parte aqui, essa imagem aqui que não tem nada na frente. E aí eu achei interessante quando ela coloca assim, olha, igualdade é diferente de equidade, que é diferente de inclusão. Como o doutor Flávio colocou, não basta a matrícula, tem que ter a permanência, mas como eu posso oferecer uma permanência digna para os meus alunos? Então, na primeira imagem, eu tenho a igualdade, os caixotes todos iguais. Mas nós temos pessoas diferentes, ali representada por estatura. Né? Então, vamos colocar como o jogo, o ensino, o aprendizado, porque a gente vai para a escola para aprender. E aí os caixotes iguais mostram que todos têm acesso a estar ali. Têm o direito de estar ali, têm um acesso. Na equidade, a gente percebe que houve uma mudança nos caixotes. Para quê? Para que o menor pudesse contemplar o jogo de igual forma com os demais. Então, houve o quê? Uma adaptação. Então, quando o aluno, por exemplo, segunda-feira começam os jogos internos na minha escola. Aí eu pergunto, o meu aluno cadeirante, ele vai poder jogar bola? Na semana que vem não vai. Porque a gente resolveu fazer a Paralimpíada da nossa escola, que nós somos chique, né? A gente tem que fazer coisas diferentes. Então, ele estar na aula de educação física, por exemplo, é um direito dele, ele está igual ao patamar que os demais. Mas ele vai poder fazer a mesma atividade que os outros? Se sim, então há equidade. Mas eu gostei da última imagem. É onde a gente nem precisaria falar sobre isso. Porque não haveriam barreiras. Se não tem barreira, então não preciso de nada, eu não preciso de nenhuma adaptação. Por quê? Se uma pessoa com deficiência visual, aliás, o cadeirante entra por aqui, amém. Né? Se uma pessoa com deficiência visual, né, tiver todo o acesso em braille ou comunicação alternativa para o autismo, enfim, que todas essas adequações, eles não tenham que ir lá para o doutor Flávio, entrar com processo, para ele avaliar por que este ambiente não é acessível, sem precisar ser por força de uma lei. Ele já sabe que ele vai no lugar, ele vai no elevador, ele vai tocar, ele vai saber conduzir. Ele sabe se ele vem para esse evento, se ele é surdo, ele sabe que o direito dele já está garantido, sem ele ficar perguntando, vai ter intérprete? Aliás, quando forem fazer eventos que tem intérprete, coloquem lá aquela mãozinha que diz que neste evento tem acessibilidade, porque o surdo vai perguntar. Eu fui inventar de publicar, até falei para a Ilma. Ilma, quando eu colocar a divulgação desse evento, se não tiver intérprete, ou se não tiver a mãozinha, eles vão perguntar. Dito e feito. Né? Então, a gente tem uma legislação, o Brasil é signatário de todas as leis que falam sobre inclusão. O problema não é a lei. A lei está boa, a lei está conforme. O problema é que quando a gente chega lá na escola, aí é onde o nosso sapato aperta, nós, professores. Eu já ia falar, pode passar. Bom, eu trouxe aqui uma reflexão, é uma história real, bem real, que aconteceu. A mãe desse aluno recebeu esse bilhete da escola, que diz assim, mãezinha,
Dia 25/10/2019, a programação do mês da criança será cinema. Os alunos irão ao cinema em São Miguel do Oeste, sairão cedo e retornarão ainda pela manhã. O Lucas ficará na escola fazendo atividades com a professora, grata pela compreensão. A diretora assinou, a professora assinou. A mãe postou no Facebook e processou a escola. Por que será que Lucas não foi para o cinema junto com a sua turma? O que o Lucas tem que não pôde ir para o cinema junto com a sua turma? Pois é, alguma coisa ele tinha que o impedir. O que é inclusão? Se Lucas não vai para o cinema, ninguém vai. Se a escola não tem capacidade de preparar um passeio para o Lucas, é porque ela é insuficiente na sua oferta da educação. Não importa se é porque ele é cadeirante, se é porque ele é cego, se é porque ele é autista, se é porque ele é surdo, não interessa. Quando a gente fala de inclusão, essas coisas incomodam a gente. Se fosse meu filho, se fosse meu filho. Então, aí a gente pergunta, quando a gente fala de inclusão, eu gestora, eu professora, eu secretária de educação, eu vou incluir por quê? Por força da lei ou porque eu acho que é o certo? Faço essa reflexão para vocês. Eu vou incluir o meu aluno com deficiência, o meu aluno neuroatípico, ou neurodiverso, ou neurodivergente, porque a lei me obriga ou porque é o certo? Porque é humano, falando assim, humanidade? Ou porque é o ético, é o melhor a ser feito, é porque eu acredito que esse é o melhor caminho? Façam essa reflexão, porque faz toda a diferença na hora que o gestor escolar vai promover a inclusão na sua escola, porque acreditem se quiser, a inclusão nas escolas começa pelo gestor escolar. Então, existem várias formas, várias maneiras de promover a acessibilidade, né? Várias maneiras. Uma delas é a arquitetônica, né? Onde a gente vê mais rampas, portas alargadas, enfim. Nós temos também acessibilidade comunicacional, que é o que a gente está vendo aqui pelas intérpretes. Então, as pessoas surdas que estiverem aqui, ou estiverem acompanhando, né, esse evento, ele vai poder saber o que está acontecendo aqui. Ok? Porém, no meu ponto de vista, a mais importante forma de acontecer a acessibilidade é aquela que parte de cada um de nós, que é a atitudinal. Não importa a lei, não importa os recursos que eu tiver, se eu, pessoa, profissional, não aceito, não quero, acho que aluno com deficiência tem que ficar na escola especial, então nós estamos no lugar errado. Porque educação, antes de ter lei, ela já é para incluir todo mundo. Então, já partindo para os desafios, que é o tema desse painel, eu poderia citar vários. Ontem, o meu aluno, de nível 3, né, de suporte de autismo, ele estava totalmente desregulado, totalmente agressivo, aquilo que a gente vê direto na escola, né, batendo no cuidador, batendo na professora, batendo nos colegas, quebrando tudo. E quando a gente sabe o que é aquilo, a gente já não acha que é malcriação, a mãe dele criou mal. Ou porque ele é um aluno ruim. Quando a gente entende e estuda o que é isso, a gente vai entender que ele está desregulado. Que a forma que ele tem de dizer, eu não estou bem, como ele não fala, é fazer o quê? O corpo fala, o corpo reage. E dói, o que ele sente dói. O cérebro dele dói. Então, como que ele vai reagir? A forma de dizer, socorro, alguém cuida de mim. E a gente faz o quê? Se aquieta, menino, para de bater, está errado, e não sei o quê. Sendo que existe, a ciência diz o que tem que fazer. Eu estava acompanhando um pouco da live da fala da Tércia, é aquilo que ela falou, não tem por onde. A ciência explica direitinho o que é que a gente tem que fazer. Só que a gente não sabe o que fazer. Por que será?
Então, eu coloco, como professor e doutor Flávio colocou, o primeiro desafio é a formação na escola, que não acontece como deveria. Né? Aqui tem 2 âmbitos. Tem o âmbito da Secretaria de Educação Municipal e Estadual e tem a escola. Hoje a escola tem autonomia. Hoje, já faz um tempinho, a escola não precisa esperar a Secretaria de Educação para fazer formação na sua escola. Inclusive, faz parte do PPP, de qualquer escola. Não é verdade? Então, o principal desafio é formação na escola. Para quem? Para toda a equipe escolar. E quem é a equipe escolar? Todo mundo da escola. Todo mundo, como o doutor Flávio colocou. Família precisa de formação? Gente, com certeza. Se a gente não sabe o que fazer, que estudamos isso, e os pais, que em tese são leigos, inclusive leigos, não são porque eles vão estudar, né? Eles vão para a faculdade, vão se tornar pedagogos ou psicopedagogos, eles vão procurar estudar para entender e ajudar os seus filhos. Eles acabam virando professores, militantes, palestrantes. E aí a gente precisa também fazer formação para ensinar o professor como que eu adapto o material. Eu quero que vocês me digam qual é a escola que todos os professores sabem adaptar currículo, elaborar material adaptado para todos os tipos de deficiência. Não sabem. Todos não sabem? Não, graças a Deus que não. Tem muitos professores que já sabem, eu aprendi, eu já sei. Um dia desse eu não sabia. Então, se eu aprendi, é porque todos nós podemos aprender, né? E uma coisa importante que precisa resolver é a questão das redes de apoio, que é a área da saúde e a área de serviço social. O meu aluno, que ontem estava em crise, a terapia dele vai começar em setembro. Sabe desde quando que ele está esperando? Desde 2022. Ele passou 2022 todinho sem nenhum tipo de terapia. É escola, casa, casa, escola. Vai começar só em setembro. E aí a escola Tancredo Neves, por mais que tente fazer o seu trabalho, ele é quebrado por falta das redes de apoio, que não cumpre o seu papel. Mas na hora que a inclusão dá errado, quem que o povo cobra? E dentro da escola, quem é o culpado para a sociedade? O professor. Olha que interessante. Eu não vejo ninguém culpando se ele teve fono, se ele teve o ABA, se ele teve as terapias. Não, a culpa é do professor que não está preparado. Gente, não existe isso. Pode ser a melhor escola, o melhor recurso, os melhores profissionais. Se eu não tenho essa rede de apoio funcionando, que atenda essas famílias, e a nós, professores, não vai resolver. Eu faço terapia, eu pago por ela. Eu pago a terapia, porque senão eu vou ficar como que eu fico? Eu sou de carne e osso. Eu chorei só elaborando esse material. Falei, gente, eu vou chorar na hora. Não vou chorar, porque nós somos pessoas, seres humanos, com vários tipos de falha. Eu não sou perfeita. Eu queria ser uma professora melhor para os meus alunos. Eu queria saber braille, que eu não sei. Por que eu não sei braille? Porque eu nunca tive um aluno cego, infelizmente. Mas um dia eu vou ter. Porque eu sei que quando eu tiver um aluno cego, eu vou aprender o braille, né? Bom, esses são os desafios que eu considero mais importantes. E aí, já para o meio da minha fala, estou terminando, entre aspas, eu vim trazer uma experiência da minha escola. Porque a gente percebe que a gente precisa sair do discurso. A gente fala assim, esse negócio de inclusão só é bonita no papel. No papel é linda. Em 2013, eu estava defendendo o meu mestrado, a professora Elisane estava lá me assistindo. O que eu falei lá e a banca me repreendeu. Olha, eu não acredito nesta inclusão que está acontecendo nas escolas. Eu acredito naquela que está no papel. Mas como assim a professora Alene não acredita na inclusão? Aí a banca falou, não, professora, tudo bem, mas não coloque isso na sua dissertação. Eu coloquei. Está lá. Quem lê a minha dissertação, quem lê a minha tese, vai entender que eu sou a favor 1000% da inclusão, senão eu não estaria aqui, senão não teria uma rede social repleta de postagens lindas, maravilhosas dos meus alunos,
Quem já viu, já sabe como é que eu trabalho. Né? Se eu não defendesse isso, se eu não fosse guerreira dessa batalha, eu nem aceitaria o convite do Tribunal de Contas. Então, a gente fez um projeto ano passado, chamado Conhecer para Incluir, porque eu acho que, para incluir, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não posso ser leiga para atender os meus alunos, eu tenho que saber. Eu me formei para ser professora, para atender todos os alunos. Então, se eu recebo um aluno que a faculdade, o ensino superior, não me preparou, mas eu estou aqui por opção, então eu tenho que dar conta, eu tenho que buscar essa formação. E aí a gente criou o projeto Conhecer para Incluir, que tem como objetivo favorecer a inclusão dos alunos neuroatípicos e neurodivergentes na comunidade escolar. Só para a gente ver o que essas palavras tão diferentes. Uai, não tem indo para frente, estou fazendo certo? Travou? Não foi para frente? É que eu sou disléxica, tá bom. Eu sou mesmo. Ah, acertei agora. Então, antes, né, eu colocava lá, os alunos com deficiência, tá certo colocar assim? Tá. Mas eu quero avançar no meu vocabulário. Aprendi esses termos, então eu já vou colocar. O que é neuroatípico? Vamos aprender. Se bem que eu acho que vocês já sabem. Termo utilizado para nomear pessoas com diagnóstico de TEA. Neurodivergente, termo utilizado para designar pessoas com alterações cognitivas, comportamentais, neurológicas e neuroatômicas. Então, não, eu vou passar depois os slides, não dá tempo, espera aí. O que a gente faz nesse projeto? Descobrimos a pólvora. O que a gente faz de extraordinário? Nada de diferente do que a gente já faz. Só que a gente pegou o foco o quê? Inclusão. Formação na escola para todos os servidores, formação específica, né, para os nossos professores, encontro com as famílias, oficinas, seminários, estou aqui hoje participando, faz parte, né, construção de material pedagógico, etc. Então, esse foi o nosso primeiro seminário. Inclusive, quem que a gente convidou para palestrar? Que ele disse que faz voluntariamente? Dr. Flávio, que está ali na foto. Rodeada de pais, alunos, a direção da escola. Foi um evento realizado na nossa escola, que juntou 3 escolas, Tancredo Neves, Capitão Cláudio e Jorge Vicente Salazar. Nós, ano passado, atendemos 10 escolas municipais e escolas estaduais de forma totalmente voluntária. Só uma observação, eu sou servidora pública do município de Porto Velho e desde o ano passado estou afastada por interesse particular, porque o meu concurso é de supervisora. Só que eu não me identifico mais, já foi. Se me botar para ser supervisora, eu não sei o que eu faço. Eu quero ficar onde? Na sala de recursos ou fazendo formação sobre isso. Eu estudei para isso. Então, eu estou hoje fazendo de forma voluntária e atendendo as escolas municipais, porque eu acredito nisso que eu estou fazendo. Esse ano já atendemos 5 escolas e também faculdades que nos convidam, né? Vejam, a nossa escola saiu dos muros. Isso é sair do discurso. A minha escola, que a gente fez esse projeto, doutor Flávio, só estava lá no dia do lançamento, foi para atender a Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves. E hoje nós estamos atendendo a comunidade. Está ali, ó, tem gente que participou, que estão ali atrás dos nossos encontros. E engraçado que esse ano nós incluímos quem? Os alunos. Vamos falar de inclusão com os nossos alunos. Nós já fomos na Escola Barão dos Solimões, conversamos sobre inclusão com os alunos do 6º ao 9º e agora começamos na nossa escola, né? E aí, 4 pessoas receberam um coração. Cadê? Levanta quem recebeu o coração. Ai, gente, são 4. 1, 2, 3, 4. Vocês 4 vão representar todo mundo. Vocês 4 vão responder essa pergunta aqui. O que é preciso para incluir? Quem quer falar primeiro? Pode falar daí mesmo. Amar, acolher, respeitar, empatia. Concordam? Sim. Pronto, só essas 4 palavras, eu não preciso de mais nada.
com essas 4 palavras, o seu coração ele vai começar a ser inclusivo, né? E aí eu finalizo, acho que eu apertei errado de novo. Eu finalizo com essa mensagem, um videozinho final. Querido gestor escolar, a inclusão começa em você. Seja o exemplo. Não chegue para o professor e fale assim: ih, professor, chegou mais um problema aí. O menino tem autismo. Ai, meu Deus. Não faça isso. Por mais que seu coração sinta o medo, o pavor, mas é normal ter medo. Aceitem que dói menos. Aceitem que a gente também não sabe o que fazer. Mas saibam que há o que fazer. Isso que é o mais importante. O exemplo é contagioso, né? Então, seja você a peça que falta para a inclusão acontecer. Esses são os meus gestores, professor Meireles, professora Lidiane, a quem eu devo tudo na minha carreira profissional. E a gente que está na escola, que estamos lá por opção, a gente merece e precisa ser respeitado. Porque fazer mestrado, fazer doutorado, para não poder fazer pesquisa, isso é um absurdo, fica um fim em si mesmo. Ninguém faz mestrado, doutorado para ficar só naquela tese ou naquela dissertação guardada, se eu não posso levar isso para a escola. Não dá, né, gente? Então, eu trouxe um vídeo, foi do Dia dos Pais, mas eu quero muito que vocês assistam. Infelizmente, não tenho alunos surdos na minha escola, mas nem por isso não tem Libras. Lá tem Libras, sim. Só apertar, né? Tem som? Amém. Sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. São meus alunos, tá? Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. Gente, é preciso tão pouco para incluir. Não tem mágica nenhuma, basta a gente querer. O querer da gente é o mais forte. Como que eu posso dizer não para esses meus alunos, gente? Como? Eu não sou uma pessoa melhor depois que eles entraram na minha vida? Não tem como. Eu devo a eles tudo que eu sou. A inclusão começa dentro da gente. Então, muito obrigada, viu, pelo espaço. Obrigado, professora Dulce. Dá para ver que ela é uma excelente professora, né, gente? É didática para passar, né, conteúdo. Obrigado pela sua exposição. Eu gostaria de delinear alguns pontos aqui da sua fala sobre o papel da liderança nesse processo, né? Então, assim, você alegou que consegue fazer o que consegue porque tem uma gestão que lhe dá o suporte, né? Então, e a gente sabe que a liderança ela precisa dar o exemplo, ela precisa dar o tom, né? Então, eu vou
deixar isso para o finalzinho, quando a gente for discutir, que eu quero explorar essa questão do desafio dos gestores, né, que estão, no seu caso, diretor escolar, mas a gente sabe que a diferença que fará um secretário, né, a diferença que toda a comunidade escolar faz para que a gente consiga ter êxito nisso. E eu gostaria de citar, porque a professora está, desculpa a expressão, gente, no chão da fábrica, como a gente gosta de dizer, né, lidando todos os dias aqui com essa questão. E no final é isso, tem que partir de nós, né? E eu quero me debruçar sobre um texto bíblico que me vem à mente agora aqui, independentemente de crença ou não, mas está escrito, então é um registro histórico, né, em que Jesus, ele está lá em, eu não sei exatamente onde está agora, mas eu falo sobre o tanque de Betesda, né? Lá em Israel, tem um tanque antigo, até hoje tem lá nas ruínas, dá para você ver lá, e aí a história conta que tinha um paralítico, né, que, segundo conta lá o contexto, vinha um anjo toda vez e mexia naquela água, e aí quem conseguia chegar naquela água primeiro era curado, né? Existia essa crença, crendice lá. E Jesus chega lá para ele no pleno sábado e pergunta para ele. Ele vai lá no coração do cara e fala assim: o que você quer que eu te faça? Falo, é óbvio, né? E ele fala: olha, Senhor, eu não consigo andar, não consigo, quando o anjo vem e mexe a água, eu não consigo chegar até a piscina e ser curado, né? Aí Jesus chega para ele e fala assim: ó, pega a tua maca e anda, seja curado, né? E eu acho que o grande mestre, o grande exemplo, né, grande ensinador, né, quem quiser olhar para ele como um filósofo, como um ensinador, vem da liderança que serve, que vai até os pés, de lavar os pés dos seus discípulos e dar o exemplo. E é isso. E eu acho que é exatamente isso. Torna a gente melhor. Torna a gente melhor. E tem algo aqui que, no seu projeto, eu já vou passar a palavra para a professora Marlene, que eu vou citar um economista, Ricardo Paes Barros, né, eu que sou economista, logo que o Dr. Paulo resolveu lançar o desafio juntamente com o Conselho para o Tribunal de Contas atuar na política pública de educação, a gente aprendeu lá com o Ricardo Paes Barros, que ele fala o seguinte: olha, em que pese o Brasil ter índices educacionais muito ruins, né, nas provas internacionais, PISA, etc. e tal, mas tem redes no Brasil que são de excelência e estão a níveis internacionais. Então, o problema não é que a gente não sabe educar, o problema é que a gente compartilha pouco os nossos casos bem-sucedidos. E a gente tem aqui um belo trabalho, um caso extremamente bem-sucedido da professora, que, né, eu estou vendo a secretária Glaucia está ali e tudo, a gente vai até depois, né, num próximo desafio de avançar em relação às redes municipais, mas tem secretários aqui que, caramba, deixa eu pegar esse projeto, deixa eu pegar essa ideia. Poxa, tem trabalhos ali de adaptação para alunos, né, público-alvo do AE e tudo. Então, mais uma vez, a questão muitas vezes da vontade de você querer, e as boas práticas já estão aí, né, professor? Então, quero lhe agradecer por isso, destacando justamente isso, o papel da liderança nesse processo.